Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a planilha de renda passiva, né, o simulador de renda passiva e também a planilha de controle de dividendos da sua carteira. Vamos lá? Bom, a planilha de renda passiva mensal ela é bem simples de ser utilizada. Tá? Esses campos em amarelo são os campos onde você pode fazer alterações de valores. Tá? Nos outros campos você não consegue fazer nenhuma alteração de valor. Nesse primeiro campo, na meta de renda passiva mensal, você vai colocar quanto que você gostaria de ter, ou quanto você gostaria de atingir de renda passiva mensal com a sua carteira de dividendos, né, com a sua carteira de FIs. Eu coloquei aqui, por exemplo, R$ 5.000 todos os meses de renda passiva mensal. No campo de baixo, você vai colocar qual que é mais ou menos o dividend yield da sua carteira. Né? Toda carteira, quando você monta uma carteira de FIs, ela tem lá um dividend yield que ela gera. Se você não souber como que está o nível da dividend yield da sua carteira, basta você usar aqui essa outra planilhinha, né? Que é a planilha de carteira que eu vou explicar mais para frente. Mas se você já tiver uma noção, ou se você quiser pegar uma média de mercado, que é mais ou menos isso, tá? 0,8, 0,9 hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, você pode usar também, tá bom? Então, não tem uma carteira de FIs, beleza. Então, usa uma média de mercado, 0,8%. Ah, eu já tenho uma carteira de FIs, mas eu não sei quanto que a minha carteira de FIs gera de dividend yield. Então, vem aqui na planilha que eu vou explicar depois e você vai fazer o cálculo por aqui, tá bom? Bom, colocando esses dois valores, ele já automaticamente vai te dar qual que vai ser o valor total, né, de que você vai precisar para poder atingir essa meta de R$ 5.000 mensais com esse rendimento mensal de 0,8%. Né? Vamos supor, eu não quero R$ 5.000, eu quero R$ 10.000. E minha carteira não gera só 0,8%, ela está gerando 1% aqui de dividend yield mensal. Tá? Então aí ele já vai fazer o cálculo de quanto que é o patrimônio estimado que você precisa ter para poder atingir essa meta. Tá bom? Vamos voltar aqui. Já nos campos aqui embaixo, são os valores que você vai colocar de valor inicial. Né? Então, vamos supor, se você já tem uma carteira, qual que é o tamanho da sua carteira hoje? Né? Se você não tem uma carteira, mas aí você tem um valor disponível para poder iniciar uma carteira de FI, quanto que você poderia colocar inicialmente? Então, eu coloquei aqui R$ 100.000 é a minha carteira inicial, ou seja, eu tenho disponível R$ 100.000 para iniciar a minha carteira de FIs. Ou eu posso ler também como eu já tenho R$ 100.000 de FIs na minha carteira. No aporte mensal é o valor que você iria colocar todos os meses dentro da sua carteira. Tá? Então você vai colocar aqui algo que você consiga juntar todos os meses e ir aplicando na sua carteira mensalmente. Tá bom? Uma vez colocando todos esses valores, ele já te dá o tempo estimado para você atingir essa meta aqui, a meta dos R$ 5.000 ou a meta dos R$ 625.000 de patrimônio total. Tá? Nesse caso aqui, 12 anos e 9 meses. Ah, mas eu não tenho R$ 100.000 aqui para investir agora, eu só tenho 50 mil. E eu não consigo fazer aportes de R$ 1.000, eu consigo fazer aporte de R$ 500. Então, ou seja, para atingir essa mesma meta aqui, com esses mesmos valores, você iria precisar de 19 anos e um mês aproximadamente, tá bom? Aí é que você pode ir mudando. Ah, eu só tenho R$ 10.000. Ah, eu não consigo, então você vai precisar de 23 anos mais ou menos, tá? Nesse campo de baixo, é simplesmente para você saber quanto que está gerando de dividendo com o passar do tempo. Então, no mês 1, essa é a minha carteira, né? Se eu coloquei, por exemplo, se eu coloquei aqui R$ 100.000 inicialmente na minha carteira, tá? Opa, R$ 100.000 inicialmente na minha carteira. E eu consigo fazer aportes de R$ 500. No mês 1, ou seja, no primeiro mês que eu coloquei lá os R$ 100.000, eu vou gerar, depois de fechado o mês, aproximadamente R$ 800 de dividendos, que eu estou gerando, porque essa minha carteira está gerando 0,8% de dividend yield. Então, no primeiro mês, quando eu aportei R$ 100.000, ela me deu isso. Aí no segundo mês, já no segundo mês, além desses R$ 800 que você gerou no primeiro mês, você vai colocar mais os R$ 500. Então ela já vai gerar um dividend yield, um dividendo maior. Vamos ver? Ó, não é mais 800, vai aumentar. Opa, foi para 810. Tá? Isso é mensal. Então no primeiro mês eu gerei 800, no segundo mês eu gerei já R$ 810. No terceiro mês, provavelmente vai ser maior também, 820 e assim por diante. Ah, eu quero saber quanto que eu vou ter daqui 10 anos. 10 anos são 120 meses. 120 meses, eu vou ter R$ 2.855 de dividendo sendo gerada por essa minha carteira aqui, tá? Com esses aportes, R$ 500
E também fazendo reinvestimento na carteira de todo o seu dividendo durante todo esse período, tá bom? Então é isso. Essa planilha de renda passiva mensal é simples de ser usada. São essas as informações que ela dá para você, tá bom? Aí você pode brincar aqui e colocar os números que você quiser. Já a aba de carteira é onde você vai conseguir fazer o seu cálculo do dividendo da sua carteira. Você pode fazer até o controle da sua carteira aqui nessa planilha se você quiser, tá bom? Então vamos lá, aqui eu peguei mais ou menos, é uma carteira simulação, tá? Não é minha carteira, não é recomendação, tá? É simplesmente para a gente fazer aqui uma simulação mesmo, que é o quê? Aqui eu vou colocando todos os ativos que eu tenho dentro da minha carteira, eu consigo colocar até 100 ativos aqui. Né? Eu não acho que ninguém vai ter 100 ativos, mas consigo colocar até 100 ativos. Aí eu vou colocar aqui, ó, qual que é o ativo que eu tenho na carteira, ou que pelo menos eu gostaria de ter na carteira, quantos desse ativo eu gostaria de ter, ou eu tenho na minha carteira, por exemplo, BRCR11, eu tenho 250 desses ativos na minha carteira, e eu paguei, conforme eu fui comprando, né, vamos supor que essa minha carteira que eu já venho montando há um tempo, conforme eu fui comprando esse ativo, o preço médio que eu tenho desse ativo na minha carteira está de R$ 57,81. Tá? Já do BTLG eu tenho 100 unidades e eu fui comprando e o preço médio desse ativo na minha carteira está 90. Então eu consigo colocar essas informações aqui. Isso daqui eu vou alimentando essa planilha com essas informações. Tá? Todas essas informações são facilmente encontradas na sua corretora, tá? Então você vai entrar lá na sua conta, na sua corretora, na posição de carteira, você vai ter todas essas informações. Pelo menos as boas e as grandes corretoras, elas dão essas informações de maneira fácil. A BTG faz isso, a XP faz isso, tá bom? Já esses campos aqui, eles são calculados automaticamente. O que são? Bom, se eu tenho, por exemplo, no BRCR11, 250 unidades, né? A 57,81, então minha posição nesse ativo está de 14.452, ao preço que eu comprei, ou seja, ao meu preço médio. Né? Então, quanto que eu gastei efetivamente para adquirir essa quantidade de ativos a esse preço? 14.452. E assim vai sendo para todos os ativos, tá bom? Dentro desse ativo, qual que é o dividend yield dessa minha carteira? Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque eu preciso popular isso aqui também, tá bom? Eu vou te ensinar. O peso é quanto que essa posição de 14.452 ela tem de representação na minha carteira. Né? Se eu somar aqui tudo isso aqui, tem que dar 100%, tá bom? Então, esse meu ativo ele tá com o peso de 14,4% na minha carteira de FI, ou seja, eu tenho 14,4% do meu patrimônio de FI investido somente nesse ativo aqui, tá bom? Essa variação é quanto que ele está variando o preço que eu paguei, né, o preço médio desse meu ativo, com relação ao preço atual do mercado. Tá? Esses dois valores aqui você também precisa popular. Aonde eu pego essas informações? Vai lá no site do Status Invest, você consegue isso daqui. Tá? Sites, ou mesmo no Google, muitas vezes você consegue. Você dá um Google lá, BRCR11, cotação do dia, você consegue pegar essa informação. A informação do dividendo, no site do statusinvest.com.br, você também consegue pegar essa informação, tanto do preço atual quanto do último dividendo pago, tá bom? Se você não souber. Isso você precisa popular também. Não tem como eu trazer de forma automática aqui, pelo menos pelas minhas ferramentas, porque para que eu possa trazer de forma automática, você precisaria ter uma outra ferramenta instalada no seu computador. E essa outra ferramenta você teria que pagar e aí não vem ao caso. Então é mais fácil você realmente povoar a sua planilha, essas partes em amarelo, com os dados que você conseguir pegar, tanto da sua carteira, né, quanto do mercado. Tá? Então, uma vez povoado, então aqui você vai ver aqui, ó, a variação desse meu ativo aqui, eu paguei, né, o preço médio 57,81 e ele está sendo negociado a 53,40. Puxa, estou aqui tendo um problema, né? Estou aqui tendo uma diminuição de valor desse meu ativo aqui. Aí eu vou ter que ver, eu posso até ver aqui, ele fica em vermelhinho, né? Eu posso até ver aqui e tomar uma decisão. Puxa, o que eu posso fazer? Muitas vezes, opinião minha, e aí o jeito de eu operar, tá? Se é um ativo que eu gosto muito, né? Que eu coloquei aqui, eu gosto muito, e eu já analisei esse ativo, se realmente esse ativo é muito bom, muitas vezes eu olho isso como uma oportunidade.
tá? Eu entendo realmente por que caiu, vou lá entender, vejo se tem algum fato relevante, alguma coisa desse fundo que possa ser preocupante. Ah, não tem nada preocupante, foi realmente um movimento do mercado aí pontual. Ah, então isso é uma oportunidade. De repente eu vou lá e compro mais desse ativo aqui, tá bom? Então aqui eu já expliquei, aqui eu falei que você tem muito popular, né? Vamos por esse BRCR, o último dividendo que ele pagou no momento que eu estou fazendo esse vídeo foi de 50 centavos, o BTLG 0,76, aqui eu fui povoando aqui através do site statusinvest.com.br, tá bom? Eu vou colocar na descrição esse site para você poder acessar também e pegar essas informações. E aqui, o último campo é o dividend yield atual, ou seja, é o dividend yield baseado no preço atual de mercado, né? Porque aqui eu tenho o dividend yield que eu calculei, ó, dividend yield da minha carteira, né? Com o preço que eu paguei. Então, eu paguei 57,81 centavos por esse ativo, por cada cota desse ativo. Então, baseado nesse dividendo aqui, esse meu ativo com o preço da minha carteira, ele está com o dividend yield de 0,86. Porém, com o preço de mercado, que o preço de mercado está mais baixo, né? Eu estou pagando um dividendo e o preço de mercado diminuiu, ou seja, o dividend yield aumentou, né? Ele está pagando um dividendo com esse preço aqui, o dividend yield vai para 0,94. Isso também é uma boa forma de você analisar se realmente, poxa, ficou mais caro ou ficou mais barato e se está compensando. Se eu falo assim, poxa, né, o dividend yield desse ativo na minha carteira estava 0,86, para mim estava bom. Nossa, hoje está 0,94. Poxa, será que realmente faz sentido eu comprar? E aí eu vou fazer essa análise. Tá? Então essa aqui é o dividend yield do mercado. E quando ele está assim verdinho, é porque esse dividend yield do mercado ele está melhor do que o dividend yield da minha carteira. Né? Então 0,94 está melhor que o meu 0,86. Nesse caso aqui, no BTLG, o dividend yield da minha carteira, para esse ativo, está 0,79. Então eu comprei mais barato lá atrás, então o meu dividend yield está 0,79. Como o ativo ficou mais caro hoje e o dividendo está em 0,76, esse ativo aqui ele está pagando um pouco menos de dividend yield do que eu paguei lá atrás. Tá? Então, esses em vermelho é que o dividend yield atual está pior do que o meu dividend yield da minha carteira para esse ativo. Tá? Quando não está nem verde e nem vermelho, é porque está igual, né? 0,6, 0,6. Tá vendo? Esse daqui de baixo, 0,98 é o dividend yield da minha carteira, aqui é 0,93, ou seja, está pagando menos, né? Menos com relação ao preço de mercado. Tá bom? E aqui você vai fazendo essa análise com relação ao preço de mercado e o dividendo. No resumo aqui de cima, então você vai ter aqui ó, a posição atual. Então, dentro dessa minha carteira aqui, eu montei aqui, eu tenho 100 mil reais aproximadamente investidos nela, tá bom? Isso está me gerando mensalmente, com base nesses dividendos aqui que ele está pagando hoje, R$ 933 reais. Então, toda essa minha carteira ela só gera 933. Ou seja, esses 933 ele representa 0,93% de dividend yield. Então, esse é o dividend yield da minha carteira com base no valor que eu paguei aqueles ativos, né? Com base no meu preço médio. Então, com base naquilo que eu realmente desembolsei, que eu paguei, né? Então, eu paguei um preço médio por todos esses ativos, né? Cada um com seu preço médio, e com base nesse valor e os dividendos pagos atualmente, eu estou tendo 0,93% de dividend yield dentro dessa carteira. Tá? E aí, quanto que seria o dividend yield dessa carteira se eu estivesse comprando todos esses ativos nessa mesma quantidade hoje, com o preço de mercado? Hoje ela estaria com 0,89%. Por quê? Muitos desses ativos que eu tenho na minha carteira aqui, ele aumentou de preço. Então, quando aumenta de preço e o dividendo não muda, isso automaticamente diminui o dividend yield, né? Porque o dividend yield é uma relação entre o dividendo que está pagando dividido pelo preço de mercado, com o preço do ativo. Se o preço do ativo sobe e o dividend yield se mantém estável, ele vai diminuindo, tá bom? Então aqui você consegue comparar, tá bom? Essa é meu dividend yield da carteira, de quanto eu paguei, do meu preço médio da minha carteira, 0,93. Então se for calcular com base no preço desses ativos do mercado hoje, o dividend yield estaria em 0,89. Então é assim que você faz esse cálculo do dividend yield da sua carteira, tá? E aí você pode utilizar esse número aqui, você pode usar o de baixo também, não tem problema. Aí é
o critério é seu, tá? Eu gosto de usar sempre quanto que é o dividend yield da minha carteira com base nos valores que eu paguei, não com base no valor que está o ativo de mercado. Então eu sempre uso como base, quando alguém me pergunta qual que é o dividend yield da sua carteira, eu sempre uso como base esse valor aqui, tá bom? Então 0,93, então o dividend yield da minha carteira é 0,93. Opa, então se eu for fazer a minha planilhinha lá de renda passiva, 0,93, então eu coloco aqui, ó, 0,93, né, que está rendendo hoje, e eu quero ter 5 mil reais de renda passiva a 0,93 de dividend yield, tá? E aí eu consigo fazer 100 mil reais, é mais ou menos o que eu tenho na minha carteira, certo? Ah, 100 mil reais, 100 mil reais. E eu consigo fazer aportes mensais de 500 reais. Então, para poder atingir essa meta aqui de 5 mil reais a 0,93, agora eu vou precisar de 12 anos e 3 meses, tá? Ah, mas puxa, 500 reais eu consigo fazer em 1.000. Eu sou um cara que consigo economizar bastante todos os meses. Já caiu para 10 anos, 4 meses. Tá bom? Então aí você pode usando as planilhas de forma integrada, né? Calculando o seu dividend yield aqui da sua carteira e depois jogando para cá, para você poder ter aí uma noção de quanto tempo ainda vai demorar para você atingir a sua meta e de repente você fazer ajustes na sua carteira para você melhorar isso daqui. Ah, uma coisa interessante, na verdade uma coisa importante é que nesse cálculo aqui eu não estou considerando a valorização do FI, tá? Aqui eu só estou considerando a renda, o dividendo, tá? Então, se o FI, por exemplo, tem um FI que valorizou 17%, eu não considero isso no cálculo. Ou seja, isso é uma coisa boa, né? Que pode vir para frente. Isso eu não estou considerando. Porque quando eu falo de FI para montar uma carteira de dividendos, então eu não me apego muito com relação à variação, né? Eu não me apego muito com relação à valorização da cota do ativo, porque não é esse o interesse. A variação da cota do ativo eu uso para tomar decisão se eu devo comprar ou se eu devo vender. Mas não é essa a minha meta dentro da carteira de renda. Dentro da carteira de renda, eu estou olhando mais para a renda. Eu não estou olhando para a variação. Se eu quero ter uma valorização dos meus ativos, eu quero ter uma valorização da minha carteira, aí eu uso outra estratégia. Tá? Não é estratégia de renda. Eu uso uma outra estratégia e aí eu faço outras coisas. Então, por isso que aqui eu não uso a valorização ou a desvalorização do ativo nessa continha aqui, tá? Estou considerando somente os dividendos pagos aqui para poder chegar nesses valores. Tá bom? Então é isso que eu tenho para falar sobre esse arquivo. Pode usar à vontade. Você recebeu também, quando você fez o download desse material, você viu lá que tem um e-mail também, caso você queira fazer uma sugestão, uma crítica ou apontar algum erro, alguma coisa que tenha passado quando eu fiz isso daqui, pode me mandar, tá bom? Ou pode me mandar também pelos comentários nas minhas redes sociais, que qualquer crítica, sugestão ou alguma melhoria que vocês gostariam que eu fizesse aqui é super bem-vindo, tá bom? Fiz essa planilha aqui com o maior prazer para você poder utilizar. Não tem nenhum código oculto aqui, tá? Não tem nenhuma macro, você vê que não precisa apertar nenhum botão, pode ficar tranquilo, tá? É super confiável essa planilha. Não é meu intuito roubar dado de ninguém, é simplesmente ajudar a educar e a mostrar para você o que você pode fazer para melhorar os seus investimentos. Tá legal? Muito obrigado, até mais.